Ele vai carregando. Uhum. Tá live. Aqui desesperando. Aqui pra mim... tá, enfim. Ó, já tem gente. Será que foi? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, acredito. Uhum. Oba. Boa noite, então, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos ao vivo. Quando tu quiser, viu, Sandy? Acho que estão todos aparecendo, tem que tirar eles. É, Né? tem que tirar a gente, hein? Não, mas pro boa noite era pra aparecer todo mundo. Depois a gente tira boa os noite. docinhos. Bem-vindos a todos à terceira sessão do Janelas Filosóficas, Universidade Aberta à Sociedade. Eu sou Santiago Viscastro, sou estudante de Filosofia da URGS, e hoje eu vou ser o moderador aqui do debate. Hoje teremos o primeiro bate-papo do Eixo Pluralidades, e temos aqui conosco os professores de Filosofia da URGS, Felipe Gonçalves Silva e Nara Zanuzzi. Boa noite, professores, obrigado por aceitarem o convite. Boa noite. Boa noite. Eu te agradeço. O professor Felipe Gonçalves Silva é professor do Departamento de Filosofia da URGS, possui pós-doutorado na Freie University de Berlim, doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo e graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi pesquisador visitante da Universidade de Freiburg, na Alemanha, é pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e membro do Núcleo de Direito e Democracia. Tem experiência nas áreas de filosofia política e pensamento democrático, com ênfase em teoria crítica. A professora Inara Zanuzzi possui doutorado e mestrado em filosofia pela URGS, atuando na área de filosofia antiga, com ênfase na ética de Aristóteles e dos estoicos. Concluiu em 2020 um estágio pós-doutoral na Universidade de Wisconsin, em Madison. É professor associado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2011. Mais recentemente, tem se dedicado à pesquisa sobre as mulheres na história da filosofia, tendo organizado com as colegas Gisele Seco e Ana Rieger o volume Vozes Femininas na Filosofia. A lista de presença vai estar disponível nos chats do Facebook e do YouTube no decorrer das apresentações, e vocês também poderão fazer perguntas por lá que serão respondidas pelos palestrantes no final da sessão. Pois bem, iniciamos com o professor Felipe. Tá bem. Bom, boa noite. Final da sessão. Sou eu já? Sim. Boa noite a todas e todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer às professoras e alunas envolvidas na organização do evento, em especial a professora Priscila, ao Santiago e a Milena, ao Nicolai, que agora há pouco estava conosco também. E dar alô, mandar um beijo para minha amiga, a professora Inara, que vai compartilhar comigo esse espaço virtual hoje. Bom, quero antes de tudo dizer que eu sou muito inexperiente com essa coisa de live, né, de conversas e aulas virtuais. Inclusive, eu comprei uma câmera nova para melhorar um pouquinho o desempenho da imagem, mas ela tem uma luz muito forte que fica assim no meu rosto. Eu vou tentar não olhar diretamente para ela. Portanto, se eu estiver com o olhar um pouquinho mais baixo, assim, não há nenhum tipo de sociopatia da minha parte, né? Simplesmente eu estou tentando evitar o foco mais direto da luz. Bom, acho importante também dizer que a conversa de hoje, né, esse encontro de hoje foi pensado a partir de conversas com alunas e alunos do Centro Acadêmico de Filosofia da URGS. Nos foi solicitado a possibilidade de nós elaborarmos reflexões sobre filosofia indígena, filosofia africana, filosofia feminista, gay, filosofia oriental, entre outras. Isso, por sua vez, provocou um certo tipo de problematização, né, a respeito das razões, eventuais justificativas, né, para políticas
chamadas identitárias e filosofias a seu respeito, né? Filosofias identitárias. Isso, de certo modo, motivou a criação de um eixo específico sobre pluralidades filosóficas, e o convite que me foi feito, mais particularmente, sugeria que eu fizesse uma apresentação um pouco mais ampla sobre as razões possíveis, né, para políticas identitárias e filosofias feitas a seu respeito, né, que serviria como abertura desse eixo sobre pluralidades filosóficas junto com a professora Inara. Bom, acho importante dizer que esse termo, né, essa expressão, eu considero particularmente problemática, né? Políticas identitárias, políticas da identidade, sobretudo filosofias identitárias, são categorias bastante escorregadias, né? Eu acho o termo bastante complicado, né? De difícil definição, mas, sobretudo, acho que existem problemas na utilização dessas categorias, sobretudo em função da situação política atual, em que essa expressão assume um tom, sobretudo, pejorativo, né? Uma expressão muito utilizada por seus críticos, né? Por aqueles que pretendem criticar o tipo de experiência política, o tipo de organização e ação política representada por ele, além de, muito frequentemente, distorcer o próprio sentido político e contestatório de identidades coletivas, trabalhado tanto no interior de movimentos sociais, quanto em reflexões filosóficas dedicadas ao assunto. Mas, ainda assim, eu acho o desafio interessante, né? Eu topo o desafio, eu acho que, afinal de contas, trata-se de uma categoria muito em uso, muito presente no debate político contemporâneo e merece ser avaliada. Bom, meu percurso aqui, ele pretendeu se dividir em duas partes. Dificilmente eu consigo falar muito sobre a segunda parte, né, mas, de certo modo, ela já está presente no título. Eu acho interessante apresentar a ideia mais ampla de percurso, não sei até que ponto dele eu consigo desenvolver, mas, caso necessário, eu interrompo e, eventualmente, retomo a narrativa depois, né, a partir da provocação das perguntas, etc. Bom, a primeira parte busca justamente apresentar um momento significativo da reflexão filosófica sobre políticas de identidade. A minha ideia era fazer uma contraposição entre duas autoras fundamentais, né, Nancy Fraser e a Iris Young, duas filósofas norte-americanas. Eu acabei me dedicando mais especificamente à obra da Iris Young, que nos apresenta uma defesa, ainda que não incondicional, né, uma defesa a partir de termos muito específicos daquilo que ela considera a identidade de grupo, né, e políticas da diferença. Então, eu simplesmente vou pontuar o posicionamento da Fraser, logo depois me dedico a um modelo de desenvolvimento da Iris Young, e que eu vou tomar aqui como uma das defesas que eu considero mais bem-sucedidas das chamadas políticas identitárias, né, políticas de identidade, ainda que não em controvérsia, né, e ainda que não incondicional. O segundo ponto da minha fala é chamar a atenção para um outro momento do debate filosófico e político, né, um momento mais atual, um momento pelo qual passamos, e é justamente o momento em que nós encontramos, tal como eu enxergo, a maior resistência em relação a essa categoria, né, de políticas identitárias. Identitarismo se tornou hoje praticamente um xingamento, né, sendo alvo de perseguições violentas, tanto por parte de regimes nacionalistas, como também por um número significativo de cidadãos seguidores. A segunda parte da minha fala busca justamente inserir esse tipo de questionamento a respeito das políticas de identidade no ambiente político atual, dizendo, né, que as perseguições atualmente vigentes a grupos identitários não são casuais, já que esses movimentos representam forças ou vetores contrários, vetores antagônicos
a um componente central do imaginário político contemporâneo, que seria o populismo. Então, a segunda parte da minha fala seria dedicada a mostrar uma contraposição entre a própria lógica de funcionamento do populismo e aquilo que pretende ser reconstruído, né, conceitualmente a respeito das políticas de identidade. O fato desse conceito ser problemático não significa que aquilo que ele representa seja isento de valor, muito pelo contrário. A principal mensagem que eu pretendo passar hoje é de que uma certa concepção de políticas de identidade, ou melhor, né, um momento de formação e reelaboração de identidades coletivas é fundamental no processo democrático, e que a filosofia política, mais do que nunca, deve ter esse momento em atenção como recurso da superação de nossa atual crise democrática. Então, esse é um percurso mais longo, como eu disse, não sei até quão longe eu consigo desenvolvê-lo, mas achei importante anunciá-lo já de saída, já que ele me serviu a todo momento de baliza, e ele explica o título, né, que foi dado a essa conversa de hoje, né? Então, do arco-íris ao crepúsculo, né? A imagem do arco-íris serve não apenas para simbolizar o movimento LGBTI, né, que é em si mesmo um movimento agregador de diferenças sexuais e de gênero, como a própria sigla, né, já nos representa, né, um conjunto de letras, inclusive, que cresce, né, a cada momento, mas representa, sobretudo, nessa imagem sugerida no título, a defesa e celebração de uma composição interseccional entre variadas diferenças de grupo, né, não apenas relacionadas a sexo e gênero, mas também de raça, classe, etnia, cultura, religião, etc. E, em segundo lugar, né, esse momento de crepúsculo busca representar um momento em que a pluralidade de cores, né, do nosso tecido democrático corre um grande risco, né, de ser violentamente dissolvido, né, tanto em discurso quanto em ato. Então, de maneira geral, esses são os termos do debate que eu gostaria de provocar aqui entre vocês e que eu espero ver continuado, espero alimentar, de algum modo, nas próximas sessões desse eixo, tá, do Janelas. Bem, bom, espero que a conexão esteja boa, que vocês estejam conseguindo me escutar adequadamente. Caso contrário, Santiago ou Milena podem me fazer algum indicativo e eu tento me remanejar. Bom, iniciando, né, a minha exposição sobre o significado das políticas identitárias ou políticas de identidade, é importante mencionar que são muito comuns as caracterizações sobre o nascimento dessas políticas como políticas que emergem no interior do estado de bem-estar social, né, do welfare state, e que tem seu grande momento nas décadas de 1970 e 1980. E que emergem justamente sob condições nas quais desigualdades materiais mais gritantes teriam sido minimamente controladas, ou pelo menos em seus aspectos mais conflituosos, né, mais potencialmente conflitivos, dando vazão, assim, a uma série de novos movimentos sociais com uma agenda política muito variada, muito diversificada e com demandas pós-materiais, né, entre grupos culturalmente vulneráveis. Essas políticas, habitualmente, são vistas como políticas que substituem o movimento operário em suas pretensões universalistas, né, de emancipação da classe operária, né, em todo mundo, emancipação do trabalho, assim por diante, favorecendo a multiplicação de um sem número de grupos pautados em demandas ou interesses particulares, voltadas, sobretudo, ao reconhecimento de diferenças culturais. Então, um certo abandono das lutas por igualdade econômica enorme, em benefício do reconhecimento de diferenças culturais. Essa caracterização, né, embora com uma série de especificidades, pode ser bem representada pelo nome da filósofa Nancy Fraser, né, que eu mencionei inicialmente. Em um livro chamado Justice Interruptus, né, de 1997, Justiça Interrompida,
Fraser faz uma leitura muitíssimo crítica em relação aos movimentos identitários, vinculando a esses movimentos um abandono de políticas transformativas de redistribuição em nome de políticas afirmativas do reconhecimento. Na continuação do seu trabalho, em obras posteriores, Nancy Fraser chega mesmo a dizer que essas políticas identitárias são apropriadas pelo imaginário político neoliberal e passam a servir de um manto legitimatório, né, para o desenvolvimento do capitalismo financeiro, né, um certo regime econômico profundamente desigual, né, mas colorido, né, legitimado justamente pela diversidade de cores que habita hierarquias produtivas absolutamente concentradoras de renda, né, geradoras de pobreza, e de um variado número, né, de outros conflitos sociais. Bom, eu trouxe para vocês aqui, né, para mostrar um livro da Fraser de 2013, né, o Fortunes of Feminism, é uma coletânea de diferentes textos que percorrem a obra toda dela. Eu acho que é uma obra interessante para quem tiver interesse em perceber como a autora se posiciona, né, em diferentes momentos em relação às políticas identitárias, sempre de forma bastante crítica. O livro que eu mencionei de saída, Justice Interruptus, de 97, eu não tenho aqui para mostrar. Eu tinha uma cópia antiga dela, da época do meu mestrado ainda, mas eu não encontrei. Trabalho hoje com o e-book, que eu não consigo mostrar para vocês a capa, né, para ilustrar. Mas, de todo modo, né, quem tiver interesse, eu passo depois, via chat, né, as referências mais específicas para quem quiser buscar. Hoje, ele é de muito fácil acesso. E acho interessante mencionar que nesse mesmo livro de 97, a Nancy Fraser vai nos apresentar como ideólogos do reconhecimento, né, como filosofias feitas a partir, né, das políticas de identidade, 3 nomes particulares, né, 3 nomes em especial: o nome da Iris Young, o de Axel Honneth e o de Charles Taylor. É interessante o fato de Taylor ter sido mencionado entre os 3, porque, de certo modo, a Fraser impõe uma leitura ao pensamento filosófico-político, tanto da Iris Young quanto do Honneth, que os aproxima dos comunitaristas, né? O que certamente não é o caso, né? Como eu pretendo mostrar na minha fala, que seguirá daqui a pouco. Bom, antes disso, eu acho importante mencionar, já que a Iris Young será a autora que eu irei privilegiar aqui na minha fala, é necessário dizer que nessa mesma obra de 97, a Fraser dedica um capítulo inteiro, né, ao livro da Iris Young, chamado Justice and the Politics of Difference, né, um livro de 1990. Dizendo, em primeiro lugar, né, que as políticas da identidade são pensadas pela Iris Young, tendo como modelo o grupo étnico-cultural, né, daí, portanto, a aproximação da autora de saída, né, com os comunitaristas. Né. Então, a Young trabalharia uma concepção de grupo vinculado a coletividades, né, étnico-culturais, o que faria a demanda por afirmação, por preservação de uma identidade coletiva, por princípio justificável para esses grupos, né, mas tornaria o modelo político dela bastante hostil, né, bastante insensível, né, pouco penetrado por demandas relacionadas ao combate de desigualdades econômicas, né, como, por exemplo, demandas da classe trabalhadora, né, que, no seu caso, né, trata-se de grupos cujo objetivo não é se autoafirmar, não é a sua preservação ao longo do tempo, são objetivos transformadores, né, então, transformativos, que tão logo alcançados fazem com que o grupo em si se dissolva, né? A classe trabalhadora, enquanto classe oprimida,
né, não teria a intenção de se manter, né, segundo nenhum tipo de identidade afirmativa, mas transformar a realidade social de tal modo que, no momento em que é alcançado, ela se dissolva, né, enquanto tal. Bom, por consequência, a obra da Young teria um caráter profundamente culturalista, né, como já disse, afastando-se das políticas de classe econômica, um caráter afirmativo, né, por oposição a transformações culturais, o que atribuía a obra dela um certo verniz conservador, e sectarista, né, já que impediria a constituição de um debate comum, né, de um campo mais amplo, universal, sobre justiça em benefício de uma mera disputa de interesses particulares. Uma crítica bastante dura, como eu disse, né, que, de certo modo, vai sendo transformada ao longo da obra da Fraser, mas acho importante apresentá-la em 97, no seu formato, considero eu, mais agudo. Em oposição a esse tipo de política identitária, a Fraser defende ali uma agenda política que combinasse transformações na estrutura econômica de caráter mais universalista, né? Então, uma política transformativa de caráter universalista naquilo que se refere às desigualdades materiais e uma desconstrução das identidades naquilo que se refere às injustiças de caráter cultural. Bom, mas o que nos motiva aqui hoje mais especificamente, a partir do tema proposto, é a obra da Iris Young, né? E eu acho que, pelo título da obra, a gente já consegue aprender uma imagem bastante distinta do que essa que a Fraser nos apresenta a respeito do modelo político aqui presente, né? Então, Justice and the Politics of Difference, né? Trata-se de uma obra sobre justiça, né? Que nos remete, entre outras coisas, a expectativas normativas de caráter mais universal, né? Não a uma mera disputa de interesses particulares. Em segundo lugar, ao falar de um modelo político específico aqui envolvido, modelo de ação política, né? de mobilização da política informal, né, de grassroots politics, a autora privilegia a expressão diferença e não identidade, né, políticas da diferença. O componente identitário aqui é, sim, importante, né, eu pretendo destacar o seu lugar na obra, mas esse seu significado é extraído de uma localização particular no interior de diferenças estruturais, né, contra as quais, né, ou a partir das quais, esse modelo de política da diferença é pensado. Então, em primeiro lugar, qual seria o significado das políticas de identidade ou do momento identitário das políticas da diferença na obra de Young, né, o que nos remete à questão, afinal de contas, qual o significado de identidades coletivas aqui nessa obra. Bom, a Young tem uma preocupação muito grande de evitar concepções de identidade coletiva que ela considera essencialistas, né, naturalizantes, e que atribui o cerne das identidades coletivas a qualquer conjunto primordial de características ou traços que identificariam indivíduos diferentes a um grupo, né? Então, a Iris Young vai nos falar em identidade coletiva como unidades de sentido que vinculam diferentes indivíduos a um mesmo grupo social, mas tendo essas unidades de sentido um caráter fundamentalmente relacional, né? Isso elas dependem fundamentalmente da posicionalidade que um grupo ocupa em relação ao seu entorno social. Na formação de uma identidade coletiva, o elemento mais fundamental é a comparação ou o contraste entre grupos sociais, né? O contraste de um grupo em relação ao seu entorno, o contraste de um grupo em relação a outros grupos, né, que se encontram em proximidade. O exemplo que ela nos dá, né, entre outros, né, eu acho esse um exemplo bastante ilustrativo, é dos Maori, né, considerados
um grupo étnico tradicional da Nova Zelândia, e que, no entanto, a Arizane vai nos dizer, veja, esse grupo, enquanto tal, não existia antes da interação particular com os europeus, né? Sobretudo, esse grupo não existia antes da chegada dos ingleses no arquipélago que veio a ser chamado posteriormente de Nova Zelândia, né? A população que ali habitava não se enxergava como parte de uma mesma identidade coletiva, né? Eram populações que habitavam o arquipélago e se estruturavam na forma de centenas, né, de grupos com linhagens muitíssimo distintas, né, e ao encontro com os povos europeus que gradualmente teria modificado a percepção que essa própria população possuía acerca de si mesma, né, em boa medida, né, em função de uma atribuição identitária vinda de fora, né. Os ingleses os viram como similares, né, no contraste, na comparação com a forma de vida, né, dos povos europeus, e a nova condição imperialista colocou essas populações em situação de admitir semelhanças entre si, né, semelhanças que não eram salientadas enquanto tais como antes, ou pelo menos não constituíam uma identidade comum entre eles todos. Então, isso nos remete a uma concepção de identidade que ela é relacional, que ela varia de acordo com os contextos e as relações com outros grupos social e historicamente próximos. Mas, afinal de contas, a autora não pretende, né, como o título da obra já nos diz, simplesmente nos apresentar uma descrição sobre como identidades coletivas são criadas, se desenvolvem, eventualmente desaparecem e assim por diante, né? É fundamental para ela mostrar que essas relações que possuem um caráter constitutivo, né, na formação de identidades, elas possuem um caráter de injustiça, né, em muitos de seus casos, né? E esse é um dos objetivos principais da obra. Apresentar critérios, categorias que permitam identificar relações sociais injustas, responsáveis pela formação, fortalecimento de identidades culturais e a legitimação das estruturas sociais que se encontram em sua base. Então, nesse ponto é fundamental a gente entrar em contato com as categorias que a Young mobiliza para falar em justiça, né? Apesar da obra dela propor, né, uma reflexão sobre justiça, a autora ela é muito mais interessada em pensar a justiça pelo seu negativo, né, pelas formas de sua interrupção, né, pela forma da injustiça social, ou seja, como as injustiças se manifestam. Muito embora, claro, para isso ela sempre pressupõe certas categorias normativas mais positivas, né, que ela chamará de autodeterminação e autodesenvolvimento, que, segundo ela, né, explicitamente, ela nos diz, trata-se de expectativas universalmente atribuídas a todos os seres humanos, mas na maior parte da obra ela estará nos oferecendo diagnósticos sobre como essas expectativas normativas elas são desrespeitadas, né, elas são limitadas, elas são bloqueadas por formas de relacionamento social distintas, né. Bom, e essas formas de relacionamento social injusto, ela chama de dominação e opressão, né? Então, de maneira geral, a dominação é o limite, né, é o bloqueio à autodeterminação de indivíduos em função do seu pertencimento a um grupo social específico, né? Trata-se, portanto, do impedimento ou da limitação de que indivíduos participem de processos de tomada de decisão cujas consequências os atingem, né, particularmente. E quando ela fala em processo de decisão, o processo decisório, ela não está se referindo aqui estritamente aos processos decisórios formais do sistema político, mas em todo tipo de processos de formação de vontade existentes ao longo de todo o tecido social, né? Então ela fala em universidades, ela fala no local de trabalho, né, como um ambiente que tem que ser democratizado, na família, associações civis, na vida comunitária, etc. Então, o fato de indivíduos serem limitados, né, terem sua participação limitada em processos decisórios que a eles concernem,
caracteriza, segundo ela, uma relação de dominação. E, de outro lado, a opressão, né, se refere à limitação do autodesenvolvimento humano, né, o que significa para ela a limitação das capacidades produtivas, expressivas e comunicativas que impedem indivíduos de realizar seus projetos de vida particulares e afirmar socialmente seu valor próprio. Essa categoria mais ampla de opressão, ela é distinta em outras 5 subcategorias, né, 5 casos particulares de opressão, que ela chama de exploração, marginalização, impotência, imperialismo cultural e violência. Não pretendo falar muito de cada dessas categorias, o capítulo dedicado a elas é muitíssimo rico, pode ser considerado um dos grandes núcleos conceituais do livro. Eu acho importante mencionar, no entanto, que as 3 primeiras categorias, exploração, marginalização e impotência, nos remetem, sobretudo, a formas de injustiça que têm seu nascimento na divisão social do trabalho. Então, uma apresentação muito reduzida, simplificada dessas 3 categorias, exploração nos remeteria ao controle das nossas capacidades produtivas, depois ampliadas para capacidades expressivas e comunicativas, mas, sobretudo, o modelo de exploração da classe operária de Marx é apresentado aqui como um caso paradigmático, e como o tipo de conceito que a inspira inicialmente para falar de exploração em geral, que depois é estendido para outros grupos de trabalho não remunerado, então é expandido para formas de trabalho informal, não assalariada, como, por exemplo, o trabalho de cuidado exercido, sobretudo, por mulheres, mas, de certo modo, a categoria toda ela nasce de estudos que a autora faz, é claro, uma interpretação muito peculiar que ela faz da categoria de exploração em Marx, mas ela tem seu nascimento ali, ela tem sua inspiração principal ali. Em um livro posterior, chamado Inclusion and Democracy, de 2020, pretendo fazer alguns comentários sobre ele posteriormente, ela vai dizer, inclusive, que a categoria da classe é o caso paradigmático que a faz pensar em grupos estruturais, categoria que a gente vai também entrar em contato posteriormente. Bom, e as demais categorias que eu mencionei, marginalização e impotência, também trabalham com formas de injustiça que têm o seu nascimento, sobretudo no interior da divisão social do trabalho. A marginalização não nos remete ao controle das nossas capacidades produtivas, mas nos remetem a limitações à possibilidade de exercê-las. Grupos marginalizados não conseguem exercer suas capacidades produtivas. Um dos exemplos que ela dá é o de povos indígenas, que são impedidos de exercer suas formas de vida tradicionais em função da destruição e comodificação da natureza, monetarização da natureza, e, ao mesmo tempo, são considerados incapazes, inaptos a integrar o mercado de trabalho formal. E a impotência, eu costumo pensá-la como uma categoria que se encontra entre a exploração e a marginalização. Então, algumas das nossas capacidades são controladas e outras são impedidas. Mais especificamente, grupos são impedidos de exercer capacidades de planejamento, de gerenciamento, processos decisórios nos quais o processo produtivo ele é encaminhado, ele é dirigido, organizado, ao mesmo tempo em que são permitidos, mais do que isso, são estimulados a assumir funções no processo produtivo de execução. Então, o exemplo que ela nos dá aqui são grupos considerados aptos ao trabalho físico, mas inaptos ao trabalho intelectual. Essas 3 categorias nos remetem, portanto, esse é o ponto mais importante que eu queria falar, ao mercado de trabalho, e depois se estendem a outros âmbitos da vida social, e isso já de saída, se não evita, no mínimo enfraquece as objeções feitas às políticas identitárias, e principalmente ao modelo de políticas identitárias
da Young como políticas de fundo culturalista, né? Porque a gente está partindo de formas de opressão instauradas, né, na divisão social do trabalho, que tem a classe como seu caso paradigmático e posteriormente estendidas para outros grupos que passaram a reclamar, né, de formas de opressão similares às 3 categorias primeiras. Bom, posteriormente, outras 2 categorias que ela trabalha, né, que são a de imperialismo cultural e a de violência, nos remetem a diferentes modos de exercício, né, e manutenção de relações de desigualdade estrutural entre grupos privilegiados e grupos oprimidos. Então, o imperialismo cultural, para Young, seria a universalização da cultura e da experiência dos grupos dominantes, as quais são transformadas em normas ou padrões de normalidade, né? Por consequência, as experiências, né, e as simbolizações, né, dos grupos oprimidos são caracterizadas ou como inferiores, desviantes, ou menos desenvolvidas, ou simplesmente ignoradas, né, se tornam invisíveis. Um dos exemplos que ela nos dá aqui é o fato de nós entendermos habitualmente, né, as mulheres como menos aptas ao trabalho competitivo de alto desempenho, de alta performance, em função de suas funções reprodutivas, ao invés de se compreender que o próprio padrão de normalidade das relações de trabalho foi constituído a partir de um modelo patriarcal, né? Então, trata-se da universalização de um modo particular, né, de se pensar e exercer o processo produtivo. Bom, e por último, a violência nos remete a uma forma de exercício e manutenção, né, de desigualdades estruturais na vida social, que se encontra para além da sua legitimação pacífica, né, dada pelo imperialismo cultural. A Young nos fala que, para além, né, da tentativa de justificar a desigualdade por meio da universalização do particular, nós temos também formas de sua imposição coercitiva, né, de sua imposição violenta. Uma delas é a repressão, né, que nos remete a um uso intencional de ferramentas coercitivas para forçar a manutenção de padrões de desigualdade social existentes, sobretudo dirigidas a grupos que se insurgem contra a normalidade reinante. Então, a repressão é um modo de coerção intencional que busca manter a estrutura de desigualdades existentes. Mas a Young se ocupa, sobretudo, de um outro tipo de violência, né? Que, segundo ela, marca significativamente todos os grupos oprimidos, e que ela chama de violência sistêmica ou violência estrutural, né? Trata-se de um tipo de violência aleatória, desproposital, provocada sem nenhum tipo de motivo, a não ser humilhar, rebaixar ou ferir os grupos oprimidos, né? Bom, o que faz esse tipo de violência ser considerado uma injustiça social, e não simplesmente um ato individual moralmente condenável, é o fato dela ser exercida contra indivíduos em função do seu pertencimento a grupos particulares, né? Em função do seu pertencimento a grupos marcados pelo estigma da opressão. Esse tipo de violência sem propósito, mas que é regularmente, né, repetido, né, regularmente encenado, mantém grupos oprimidos sob uma ameaça constante, né, exigindo um grande desgaste de energia física e psicológica para que esses indivíduos procurem evitar que essa violência aconteça em si mesmo. No entanto, né, esse próprio desgaste, né, já representa para si uma limitação de suas capacidades, né, uma limitação de suas possibilidades mais amplas, né. A própria insegurança, o medo, a pressão gerada pela possibilidade, né, aleatória, né, de que a violência venha de fato a acontecer, já limita em si mesma a liberdade, a dignidade e as possibilidades práticas, né, de autorrealização de grupos oprimidos. Eu selecionei um trechinho aqui, que se encontra nesse livro, né, Justice and the Politics of Difference, página 62, na qual a autora nos diz: independentemente
do que um homem negro faz para evitar a marginalidade e a impotência, ele vive sabendo que está sujeito a ataques ou perseguições. A opressão da violência consiste não apenas na vitimização direta, mas no conhecimento diário compartilhado por grupos oprimidos que se encontram suscetíveis a violações apenas em virtude de sua identidade de grupo. Fim de citação. Bom, vou tentar acelerar um pouquinho. Nesse momento, a gente chega, afinal de contas, no modo como a autora enxerga o papel, as funções a serem exercidas pelas políticas de identidade. Estou supondo esse nome aqui, já que nos foi sugerido, e é uma expressão bastante utilizada, mas na obra da Young, seria mais adequado falar que é um momento identitário, um momento de formação, né, e transformação das identidades coletivas, né? Por exemplo, um trabalho político das identidades coletivas, a partir do qual diferentes destinos das identidades podem ser dados, e diferentes agendas políticas podem ser combinadas a ela, né? Mas, afinal de contas, chegamos no momento de a gente buscar entender, afinal de contas, qual o papel desse momento identitário no tipo de mobilização, no tipo de ação política que a autora está chamando de políticas da diferença, né? Então, para resumir, né, identidades de grupos são relacionais, habitualmente atribuídas a cada um de nós, né, de forma heterônoma, e podem carregar estigmas profundos que marcam o indivíduo em redes de opressão e dominação, né? Então, as políticas da diferença são políticas que buscam superar, né, a opressão e dominação no interior da estrutura social. Então, transformar relações de desigualdade estrutural que maculam grupos em posicionalidades distintas, né, marcadas, né, pelas formas de injustiça chamadas de opressão e dominação. E as políticas da diferença envolvem, sim, como eu disse, um trabalho político das nossas identidades coletivas, mas em um sentido muito diferente de uma simples afirmação cega das identidades, dos significados herdados com o próprio grupo. Então, de um lado, os grupos podem buscar redefinir suas identidades, né, em um sentido autoatribuído e valorizador, né? Um dos exemplos clássicos parece ser a transformação do qualificativo queer, né, em um sentido não pejorativo. Em segundo lugar, né, o trabalho dessas identidades pode envolver também a desconstrução de elementos identitários, né, a desvinculação de certos grupos com certas características, certas marcas, né, simbólicas particulares, né, por exemplo, a desvinculação do negro, né, com a criminalidade, ou a desvinculação do negro, né, com uma sexualidade exacerbada, né, buscando trabalhar outros componentes de uma identidade autoatribuída. São, portanto, destinos, né, estratégias possíveis do trabalho político das identidades herdadas, mas, sobretudo, para Young, eu acho que é fundamental nós entendemos que esses objetivos são inócuos se eles não vierem acompanhados de estratégias de transformação, né, como eu já disse antes, das estruturas de dominação e opressão socialmente existentes, né? Então, a reconstrução, ou a desconstrução, né, das identidades herdadas devem ser consideradas um momento das políticas da diferença, mas não o seu objetivo final, né? Então, é fundamental que nós tenhamos um certo tipo de agenda política vinculada a transformações institucionais que nos remetem a esses trabalhos políticos da identidade, né? Então, para além dos efeitos formadores de consciência, ao longo da obra da Young, ela vai discutir várias estratégias de transformação institucional vinculadas, né, a um processo de formação e transformação identitária. Ela vai falar, por exemplo, na exigência de democratização dos processos produtivos, né, do ambiente de trabalho, que diminui ou elimine, né, as distinções
muito rigorosos em trabalhadores de planejamento e de execução, ações afirmativas, né, de diferentes tipos, e um certo modelo de sistema de direitos que seja dual, né, que envolva tanto um conjunto, né, um sistema de direitos universais, né, entre todos, quanto políticas específicas para grupos, né, acometidos por formas de injustiça particulares e que merecem um certo tipo de estratégia distinta, né? Caso contrário, a cegueira em relação a essas particularidades de grupo faz com que a igualdade formal de direitos seja inócua, seja inefetiva, e assuma um sentido simplesmente ideológico, né, um legitimador da desigualdade. Bom, quais justificativas, né, para as políticas identitárias aqui em Iris e Young? Eu selecionei 3 pontos particulares que a gente encontra na obra dela. Em primeiro lugar, do ponto de vista da justiça, né, é fundamental, segundo a autora, que indivíduos possam decidir quais aspectos da identidade de grupo herdada têm de ser abandonados, quais devem ser transformados e quais merecem ser revalorizados e mantidos afirmativamente, né? Então, sim, são possibilidades que se abrem a respeito das próprias identidades herdadas, né, de forma heterônoma, né, habitualmente, e que, segundo ela, representam um ato de autodeterminação em relação às próprias identidades, né? Do ponto de vista de uma teoria da justiça, né, que elege a autodeterminação como princípio fundamental para se medir relacionamentos sociais injustos, é fundamental a redefinição das próprias identidades como um ato de justiça, né? um ato de autodeterminação de grupos maculados por uma identidade herdada, né? Atribuída e marcado pelos signos da diferença e da opressão, né? Da dominação. Em segundo lugar, isso a autora desenvolve, sobretudo, nessa segunda obra, né, dos anos 2000, Inclusion and Democracy, já mencionada antes. A autora pensa a diversidade, né, dos grupos identitários não como uma limitação à democracia, mas como recursos de uma esfera pública democrática. Né? Então, a agregação dos diferentes pontos de vista particulares, as diferentes experiências específicas a respeito do social, né, feitas por grupos posicionados diferentemente ao longo dela, né, permite uma compreensão mais ampla da realidade social, mais complexa, né, mais diversificada, gerando condições mais propícias para a resolução de questões práticas de forma justa, né? Então, a autora vai sim afirmar um certo tipo de perspectivismo, né, no modo como a sociedade ela é conhecida, mas esse perspectivismo não é visto como um impedimento, né, como obstrução à justiça, muito pelo contrário, né? Ele é visto como recursos que devem ser integrados numa esfera pública inclusiva, plural, e a partir, né, do tipo de conhecimento trazido pela pluralidade das vozes desses grupos, nós nos encontraríamos em condições mais justas, né, de decidir a respeito de problemas práticos que vinculam todos os membros da sociedade. Né, então, para a autora, não se trata de exigir neutralidade dos processos políticos, mas sim inclusão, né? E uma democracia deliberativa pluralista é vista como o melhor meio de alcançar uma inclusão efetiva. Bom, e por fim, ao longo das duas obras, a autora nos apresenta uma série de características que nos permitem entender esse momento identitário, né, do processo político como fundamental à democracia, né, como facilitadores da formação de sujeitos políticos que habitam e fazem, né, uma cultura política democrática se movimentar, né? Então, sobretudo é importante perceber que, para a autora, a organização política de grupos, né, a partir de suas identidades próprias,
isso faz com que indivíduos, né, habitualmente reclusos, né, apartados do tecido social, consigam identificar as fontes do seu próprio sofrimento, as fontes de suas próprias dores, como fontes que têm suas causas em elementos supra-individuais, né, como elementos que nos remetem à estrutura de desigualdades de uma sociedade hierarquizada, né? Então, esse momento identitário permite a transformação de percepções individuais, né, habitualmente privatizadas, né, habitualmente individualizadas, em uma pauta política comum, né, que identifique problemas sociais mais amplos, né, que acometem a um número maior de pessoas, e a partir de efeitos que nos remetem à estrutura social mais ampla, né. Além disso, né, isso que eu estou chamando de efeitos facilitadores, né, ou possibilitadores da vida política, também nos remete, segundo a Young, a efeitos geradores de solidariedade entre os próprios agentes políticos, né? E que, por sua vez, solidariedade essa que fornece um certo apoio, né, ou material, né, ou psicológico, para indivíduos que se mobilizam politicamente, né? Com isso, seria possível minimizar os custos psíquicos da resistência política, que, segundo ela, são bastante grandes. Os riscos, né, as ansiedades, as dores de um engajamento político, uma política de resistência, vulnerabiliza ainda mais esses indivíduos que fazem parte de grupos dominados ou oprimidos, né? E o tipo de solidariedade formada no âmbito, né, desse momento identitário é significativo para que essa política possa, enfim, acontecer. Bom, com isso eu termino a primeira parte da minha fala. Como eu disse, pretendo só indicar um pouquinho por onde eu seguiria, né, por onde eu tenho pensado o papel das políticas identitárias hoje e, sobretudo, entender as fontes da intolerância, né, da violência, da resistência, né, dirigida a essas políticas identitárias como nunca antes. Então, obrigado, professor. A gente enfatiza que a lista de presença está passando nos comentários do YouTube e do Facebook. Também a gente convida todos a seguir nossas páginas da internet, no Facebook, no YouTube, no Instagram, Janelas Filosóficas. E a nossa próxima palestra vai ser na segunda que vem, nas quartas-feiras, as palestras são quinzenais. Eu passo agora a palavra para a professora Inara. Acho que o Felipe ainda vai terminar, né, Felipe? Não é necessário, Inara. Na verdade, eu já ocupei bastante o tempo. O que eu pretendia fazer agora já foi minimamente indicado no início, né, era mostrar a relação entre populismo, enquanto característica elementar do nosso imaginário político atual, e uma violência mais exacerbada, né, em relação a grupos identitários. Isso eu posso fazer a partir de eventuais perguntas, ou fazer posteriormente via chat para aqueles alunos que tiverem interesse. Mas eu acho que eu já ocupei suficientemente o tempo aqui. Eu acho que um dos pontos elementares da minha fala foi cumprido, eu já me dou por satisfeito, né? Então, para não me alongar ainda mais, passo a palavra para você e depois a gente volta, se for o caso. A gente vai ter depois mais um momento de resposta de perguntas, então quem tiver dúvidas pode ir colocando nos comentários que no final vão ser respondidas. Tá, bom, obrigada, então, pela apresentação. E, na verdade, eu não tenho, assim, muitas colocações a fazer, e gostaria, na verdade, de escutar um pouco sobre o Crepúsculo. Parece bastante importante a gente entender também quer dizer, o momento histórico que a gente está vivendo agora, né? Ter um pouco o diagnóstico dessa situação presente, né? Que você ia terminar por aí. Então, eu espero que você ainda tenha oportunidade de falar sobre isso. Inclusive, já que eu estou falando, né? Quando a bola voltar para ti, tu pode terminar
mencionar o que tu acha sobre isso. Então, eu vou fazer só algumas colocações muito breves. E, na verdade, eu parto de uma outra perspectiva, né? Eu espero que a gente consiga, quem sabe, dialogar sobre ela. Eu mesma não tenho muita clareza sobre essas questões, mas elas me parecem muito interessantes a respeito do desenvolvimento, digamos assim, dessas políticas identitárias, vamos chamar assim. Ou, pelo menos, questões relacionadas às identidades. E aí eu queria que, se você discorda, queria saber se você discorda ou não, mas acho que até pelo modo como você coloca a questão, acho que você concordaria que houve uma evolução, né, na consciência geral, né, e de que existe, bom, que os nossos padrões de comportamento, eles, hoje em dia, na nossa sociedade, eles tendem a inferiorizar certas pessoas e, quer dizer, tem um desequilíbrio, né, de status, digamos assim, das pessoas na nossa sociedade. Eu quero dizer, o que me parece que houve avanço é no reconhecimento disso. Então, houve se a gente quiser dizer assim, uma luta pelo reconhecimento e essa luta foi, de alguma forma, vencida, não diria vencida, mas ela estava bem encaminhada, ela estava se encaminhando para alguma espécie de avanço. Eu queria saber se você concorda com isso, na verdade, né? Mas me parece que há uma maior consciência das inferiorizações e de quão injustificada ela é. E a minha observação sobre isso, sobre esse crescimento da nossa consciência, do nosso reconhecimento dessas estruturas sociais desiguais, né, para grupos de pessoas, né, por raça ou por gênero, né, ou por orientação sexual. Essa nossa maior consciência disso, ela representa, me parece, um avanço de cognitivo, assim. Nós estamos, me parece, avançando em termos de compreensão da sociedade em que a gente vive. Quer dizer, no momento em que a gente pensa no racismo estrutural, por exemplo, né, o racismo estrutural parece ser uma obliteração dessas diferenças. É quando a gente não consegue perceber, não consegue sequer se dar conta de que elas existem, né? E, na medida em que a nossa sociedade avança, ela avança justamente para uma maior compreensão dessas diferenças. E aí me parece isso, assim, me parece que, do mesmo modo como a obliteração das diferenças é estrutural, a consciência dessas diferenças que vai sendo ganhada, ela também é estrutural. Quer dizer, alguma mudança tem que acontecer na sociedade para que a gente finalmente se dê conta dessas diferenças. Então me parece que o que eu queria chamar a atenção é o fato de desses, que me parece ser um ganho cognitivo, um avanço cognitivo, ele não parece ter sido conquistado meramente intelectualmente, né, mas ele me parece ter sido conquistado, de fato, por outras vias mais estruturais, né. O que talvez Aristóteles chamasse de, sei lá, dos hábitos sociais, né. E então a minha questão seria um pouco, quer dizer, o que nos interessa, eu acho, enquanto filósofos, né, é compreender como é que esses avanços cognitivos, eles são dependentes, de alguma forma, de estruturas sociais, e ainda assim eles não são, eles podem ser, de alguma forma, objetivos, né? Quer dizer, a ideia de que há um avanço, né, e não um retrocesso, digamos assim, quando a gente ganha em políticas identitárias. Porque se a gente... porque a questão é, em que medida essa posição, a posição engajada de defesa das identidades, das diferenças, enfim, ela é justificada, quer dizer, qual é a nossa justificação de engajamento, porque essa parece ser uma necessidade da nossa... a gente pode dizer assim, se há
se os avanços são estruturais, né, e se eles não são obtidos de forma meramente intelectual, então nós temos que ter um engajamento político, né, ético e político nessas, para que esses avanços ocorram. Eles não ocorrem simplesmente por um posicionamento neutro diante da situação. Então, a questão seria um pouco sobre essa, assim, como é que você vê o posicionamento, o posicionamento do intelectual, né, que se na medida em que isso significa, portanto, alguma espécie de engajamento ético-político, porque assim aparecem seus avanços cognitivos, né, eles parecem se dar de alguma forma engajadamente, não de forma desengajada, né. Como é que você vê a relação disso com a ideologia, né? Como é que a gente se diferencia, então, o nosso engajamento político de um engajamento ideológico? Em que medida esse é um engajamento que a gente pode defender uma posição, de ter alguma garantia, né, de que a nossa posição não é uma ideologia, por oposição ao do que a gente considera o retrocesso. Deixa eu ver. Eu acho que seria isso. Eu espero ter conseguido me fazer claro. Na verdade, seria isso, assim, seria uma questão sobre se você considera que né, se você percebe isso, assim, que o avanço cognitivo depende, na verdade, de estruturas, das estruturas sociais nas quais a gente está engajado e que, portanto, esses avanços cognitivos requerem, da nossa parte, um engajamento ético-político. E aí, bom, nesse caso, né, se não como é que a gente se diferencia de posições ideológicas, né? E, bom, para terminar, eu acho que eu teria também uma questão sobre essa disputa da Nancy Fraser e da Iris Young sobre a universalização, né, econômica, por oposição aos direitos, né, dos grupos sociais. E talvez se você tivesse a oportunidade de falar mais um pouco sobre isso, porque parece que, de fato, garantindo-se as igualdades econômicas, a gente ainda assim permanece base para as injustiças dessa forma de preconceito, né, e discriminações. Então, não há nenhuma garantia de que uma sociedade economicamente igualitária, ela seja também socialmente justa do ponto de vista das estruturas de percepção social, né, de discriminação e etc. Tá, era isso. Sim. Se não for cara você, a gente pode tentar conversar mais um pouco sobre isso. Tá bem, muito boas perguntas. Santiago e Milena, como é que a gente faz? Eu respondo já? A gente espera outras questões? Pode responder as perguntas da professora Inara primeiro, depois a gente vai para as próximas. Tá bem. Bom, então, em primeiro lugar, obrigado, Inara, pelas perguntas muito boas, né, como já disse. Em primeiro lugar, teria havido um avanço na consciência ou no reconhecimento das desigualdades? Olha, eu acho que em parte sim, em parte não. Né? Eu acho que a gente deve tomar muito cuidado sempre que fala em avanço num sentido unilateral. Né? Eu acho que existem avanços e retrocessos que acontecem conjuntamente. Então, a minha posição é um tanto quanto esquizofrênica aqui, porque eu parto de uma caracterização da Nancy Fraser, que é muitíssimo crítica às políticas de identidade, ao movimento identitário, né, dos movimentos sociais, né,
de projetos transformativos. Passo para a Iris Young, para mostrar que nós temos um modelo de identidade muito mais interessante, né, e engajamento com o político, né, que, de certo modo, enfraquece significativamente as objeções aplicadas pela Fraser, mas eu não acho que a Fraser esteja completamente equivocada. Eu não acho que o diagnóstico dela é inteiramente errado. Porque, sim, eu acho que, se por um lado nós temos uma maior capacidade hoje de admitir, né, as diferenças identitárias entre grupos estruturalmente posicionados, né, de forma diversa na sociedade, por outro lado, nós temos também uma tendência de naturalização, justificação ou ocultamento da pobreza, né, da concentração absolutamente irracional de riquezas, né, na parte de grupos privilegiados, que certamente é um retrocesso, né? Do ponto de vista da justiça econômica, distributiva, nós andamos muito mal, né? Então não há que se falar em nenhum tipo de avanço claro a esse respeito, né? Muito embora isso, como eu tentei, de certo modo, fazer aqui na minha fala, isso não nos faz abandonar completamente o significado e atribuir, né, um valor significativo às políticas identitárias, para Iris Young, inclusive, né, por isso que eu falei logo de saída, que esse tipo de narrativa que caracteriza a ascensão da identidade como elemento político é próprio de um ambiente social-democrata, em que as desigualdades econômicas já são, no mínimo, minimizadas, né, em seus pontos mais cruciais, tal, enfim, é algo que a própria autora não concordaria, né? A autora disse em todas as letras. O próprio movimento operário clássico do século XIX possui um momento identitário, né? O momento identitário não é típico apenas, né, não é próprio exclusivamente de movimentos que demandam reconhecimento cultural, né? Que, aliás, é uma categoria que ela não usa diretamente. Então, esse momento identitário no processo político, ele é necessário para todo o âmbito, né, das formas de organização e mobilização política, né? Inclusive, é fundamental para ela que a gente possa admitir que o atual populismo, né, para começar já a tatear um pouquinho esse outro material do Crepúsculo, né, as atuais formas de reivindicação da categoria de povo como uma categoria homogênea, né, que abarca a todos indistintamente, né, e que se faz inimiga de identidades particulares, né, como inimigos de Estado, né, afinal de contas, se a política estatal é dirigida a um povo homogêneo, aqueles grupos que reivindicam uma identidade própria, demandas específicas de grupo, etc., são seus inimigos de Estado, né? A Argel vai dizer, ok, mas essa política não reconhece que ela mesma camufla os seus próprios componentes identitários, né? Que quando se diz povo, né, por governos populistas, uma série de componentes identitários estão sendo pressupostos de forma oculta, né? Uma série de interesses vinculados a um posicionamento específico em relação ao gênero, né, a sexualidade, a raça, a religião, né, a cultura, etc., está embutido, né? Então, para Iris Young, o momento identitário ele está embutido nos movimentos políticos como um todo, né? É fundamental criticá-los, né? É fundamental criticá-los em termos de justiça. Que tipo de identidade está vinculada, né, a posicionalidades injustas nas relações sociais, né, marcadas sobretudo pela opressão e pela dominação. Mas então, né, enfim, reagindo à tua primeira pergunta, eu teria dúvidas em dizer que existe um avanço, né, unívoco, linear, né, unilateral, né, em relação à nossa consciência das desigualdades. Eu acho que, em certos contextos, sim, em relação a algumas demandas, sim, né, certas demandas se tornam
hiperinflacionadas, né? Então, a diferença de gênero, ela passa a ser muito comentada e discutida, há uma consciência muito maior a seu respeito. Nesse caso, ele vai dizer que o feminismo serviu, né, como um dos principais mantos legitimatórios para o neoliberalismo, né? O feminismo, ele é um discurso que passou a ser apropriado por grandes instâncias, né, de reprodução do capitalismo financeiro. O feminismo hoje ele vende margarina, né? Ele está na boca, né, e nas músicas, né, da arte pop e assim por diante. Ele se desvincula do movimento feminista. O movimento feminista ele perde o controle do próprio discurso emancipatório, né? E sim, há um aumento significativo da consciência geral, né, a respeito de certas diferenças de gênero, mas a autora vai nos dizer isso não significa que o seu conteúdo emancipatório é preservado. Sobretudo, que as desigualdades materiais envolvidas, né, entre os gêneros seja de fato combatida, né, com honestidade, com seriedade, entre todos aqueles que têm consciência dessas diferenças, né? Então, eu teria cuidado, né, em assumir qualquer tipo de avanço cognitivo como uma tendência mesmo, unilateral a esse respeito. Em segundo lugar, você pergunta sobre o papel do intelectual a partir desse contexto particular, né? A partir desse tipo de modelo que a Iris Young nos apresenta. É uma ótima pergunta, Nara. Porque, como eu tentei insistir, né, a Young está nos falando de um perspectivismo que não pode ser superado, né? De fato, nós temos experiências, situações, né, e nesse sentido, né, visões do social de pontos de vista muito distintos da sociedade. É fundamental admitir, né, essa multiplicidade de vozes, mas é fundamental, ao mesmo tempo, ter um lugar de acomodação, né? Um momento em que as pretensões universalistas, né, que movimentam a reflexão política habitual, a filosofia política, sobretudo, o momento em que esse universalismo ele tem que se dar, né? Ela vai dizer, bom, não é via neutralidade, não há ponto de vista neutro, mas a gente pode requerer inclusão, né? E uma inclusão radical é algo que nos permite, né, nos beneficiar desse perspectivismo todo e, eventualmente, né, alcançar uma certa condição de decidir de maneira justa, né, sobre problemas sociais que atingem a todos. Portanto, a democracia, para ela vai dizer, não é só isso, mas é também, a democracia é um instrumento para a justiça. Não tem como fazer justiça sem democracia. E uma democracia inclusiva e plural. A partir disso, qual o papel do intelectual? Né? Tal como eu vejo, tem dois papéis, né? Em primeiro lugar, o intelectual tem um papel significativo de desvendar, não sem contato com os movimentos sociais, não sozinho, mas o intelectual tem um certo papel de desvendar, de estabelecer relações de interseccionalidade dos diferentes grupos, né? A Iris Young, em 90, está falando de interseccionalidade, né? Uma categoria que hoje está no centro do debate sociológico, político, né, sobre diferenças de grupo, etc. A Iris Young está falando isso já na década de 90, e falando, bom, é fundamental que nós possamos produzir conhecimento interseccional sobre as diferenças de grupo. Então, esse é um produto que o intelectual pode e deve dar, quando engajado, né, na situação das diferenças. Quando engajado na tentativa de agrupar, né, de mostrar a vinculação factualmente existente entre os diferentes grupos estruturais, né, e, desse modo, permitir uma política mais ampla, favorecer, né, um campo mais amplo, né, democrático, pluralizado, entre diferentes vozes, mas com uma agenda comum. Então, o intelectual pode fazer isso, né, no seu próprio campo de análise, produzir conhecimentos interseccionais sobre as desigualdades que nos afligem. Em segundo lugar, ele pode participar da esfera pública, né? Porque, em última instância, é na esfera pública que a Iris Young está encontrando o lugar em que esses perspectivismos todos podem ser unidos, né? Então, o intelectual ele pode
ser um agente na esfera pública. E é importante que, quando ele faz isso, ele não haja como vanguarda, né? Ele não se apresente como um portador do conhecimento definitivo, mas ele é mais um cidadão, mais uma cidadã, né? Ele é uma parte no processo político e ela também vai nos apresentar certas contribuições que tendem a favorecer um certo processo de aprendizagem mais amplo a respeito da realidade social e favorecer condições para uma tomada de decisão justa a respeito de problemas que nos atingem a todos. E aí, essa problematização, ela é significativa, né? Você fala, ok, mas em que momento o intelectual não deixa de ser intelectual? Até que ponto esse tipo de posicionamento não é ideológico, né? Que é uma preocupação que você tem, né? E acho que justa. Nesse ponto, eu acho que tem dois sentidos de ideologia. Um sentido mais corriqueiro, né? Como conjunto de ideias, significados, concepções de mundo. E, nesse sentido, todos nós damos andamento, reproduzimos ideologias particulares. Né? Ideologia contra ideário. Isso é insuperável, né? Todos nós, de certo modo, inclusive pelos argumentos que a própria Yang nos oferece na obra dela, né? Nesses termos, segundo ela, a ideologia ela é insuperável, né? Nós estamos sempre imersos. Né? No entanto, ela própria utiliza a ideologia em um sentido distinto, que é um sentido que, de certo modo, também nos remete à obra de Marx, embora não seja exatamente a mesma coisa, mas ela fala ideologia, no modo como ela aplica a expressão, nos remete a uma naturalização de desigualdades. Né? Desigualdades que passam a ser consideradas fixas, né? Insuperáveis, né? Como algo que escapa ao próprio campo de reflexão prática, política, né? Porque, afinal de contas, é uma casualidade, né, que ela aconteça, nada pode ser feito a respeito disso e assim por diante. Né? E, de certo modo, nesse ponto, ela consegue se comunicar com a Fraser, né, porque a Fraser também está enxergando isso. Né? A Fraser também está enxergando uma ideologia neoliberal que passa a naturalizar a desigualdade econômica, né, que passa a naturalizar a concentração de renda, sendo que ou naturalizar como um determinismo, né, insuperável, né? É um certo tipo de fatalidade que nos acomete enquanto seres naturais, ou justificá-lo a partir de um discurso do mérito, né? Enfim, paciência, o mérito é o centro de toda a distribuição de recursos. Aqueles que não conseguem se destacar com eficácia, com eficiência, né, nos seus respectivos âmbitos de atuação, etc., né, vão naturalmente, né, ser alojados a certas posições na redistribuição de recursos que é inferior, e etc., etc., etc. Né? Não é nada injusto, afinal de contas, o sistema é aberto, né, a todos, com uma igualdade mínima de oportunidades. Veja, tem uma outra discussão a ser feita por aí. Né? Eu digo que nesse ponto as autoras coincidem, porque ambas estão fazendo críticas profundas à ideologia do mérito. Né? A Iris Yang também tem um capítulo inteiro dedicado na obra dela sobre meritocracia, né, e as suas falácias. Mas, enfim, esse assunto vai longe. Obrigado pelas questões, muito boas. Tá bem. Então, em função do tempo, a gente teve que selecionar algumas perguntas e as outras vão ser respondidas depois, na continuação que vai estar disponível no YouTube, no nosso podcast. E também vocês podem acessar no nossas páginas, tá bom? Bom, vamos para a primeira pergunta, então. Da Angélica. Gostaria de saber se os professores enxergam que a democracia representativa está em crise e se os movimentos identitários podem ser um remédio para ela. O professor Felipe, pode sim,
Por favor. Eu acho que a democracia está em crise em função de uma série de questões, né? Uma série de critérios, né? Uma fragilização das instituições democráticas, uma fragilização do Estado de Direito, uma insegurança jurídica muitíssimo grande, um estado de ameaça constante, né? De intervenção militar. Tudo isso, o próprio fato de quadros significativos da política formal sendo preenchidos por figuras, né, das Forças Armadas, isso em si é algo antidemocrático, né? É algo que em si denota uma crise democrática. Então, sim, eu acho que a democracia está em crise por diferentes motivos, né? Um dos elementos que eu busco ressaltar no percurso inicial, um dos componentes da crise democrática é o populismo, né, de viés nacionalista, né, surgindo. Os movimentos identitários, não diria que são remédios a ele, né? Não existem remédios fáceis, não existem respostas fáceis, mas eu nas últimas semanas, né, nas 2 últimas semanas, quando eu tentava preparar algum material para a fala de hoje, eu passei a trabalhar com a hipótese de que os movimentos identitários são vetores, forças antagônicas ao populismo, né? E, portanto, forças antagônicas a um componente central da nossa crise democrática. Então, não acho que seja um remédio, mas eu acho que são forças antagônicas, forças contrárias a esse componente central da crise e que merecem nossa solidariedade por princípio, né? Não que esses movimentos identitários não tenham que ser avaliados internamente, né? Qual o seu comprometimento, né, próprio com a democracia, com os direitos humanos. Eu acho que isso é muito importante. Eles têm que ser avaliados, mas, por princípio, eu acho que é fundamental uma solidariedade de todas as cidadãs e cidadãos, né, que buscam superar a situação de crise democrática em relação a grupos que reivindicam na esfera pública uma situação histórica e ainda presente, né, de opressão e dominação. Esses são vetores, sim, que, de certo modo, se opõem, né, a um discurso populista, a um discurso, né, que enxerga um povo homogêneo como o grande sujeito da política, né, e ocultando as suas próprias identidades, interesses, perspectivas particulares, né, favorecidas com isso. Eu vou repetir aqui, que eu acho que meio baixo. As perguntas que não forem respondidas, elas vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube e também no nosso podcast, que a gente vai estar lançando hoje, e vai estar disponível nas nossas redes sociais para quem quiser conhecer. Então vamos para a segunda pergunta do professor Rogério. Pergunto se esse tipo de análise não enfatiza excessivamente as relações de poder, oprimidos versus opressores. Essa ênfase parece valorativa, como se o que mais importasse moralmente fosse o poder. Professor Felipe. Bom, obrigado, Rogério. Eu estava esperando ansiosamente intervenções suas, quero continuar discutindo contigo esse assunto. Gosto sempre muito da interação contigo, né? E essa pergunta, mais uma vez, me coloca para pensar. Veja, eu não sei. O modo como a própria autora que eu empatizei aqui trabalha a questão não coloca em relevo a categoria de poder de modo muito central, né? Quer dizer, a opressão. Bom, é possível dizer que, de certo modo, a categoria está envolvida, né, ainda que não nomeada de forma explícita, né? Mas a opressão e a dominação, elas nos remetem a estruturas sociais de oportunidades condicionadas, né, que não exigem nenhum tipo de exercício do poder de maneira direta, né, pelo menos não no sentido clássico da expressão, né. Essas estruturas de desigualdade, elas mantêm relações de privilégio, né, e de subordinação de certos grupos, independentemente do exercício do poder intencional, né, por parte de um soberano, né, ou por parte de uma classe, né, de capitalistas, etc., né.
eu tentei salientar a noção de violência estrutural por causa disso. De todo modo, eu entendo a sua preocupação com o dualismo, oprimidos e opressores. É algo que a autora, de certo modo, abandona, pelo menos como componente central da reflexão dela, no livro dos anos 2000, né? No livro do ano 2000. Né? É isso mesmo, fui checar a data do Inclusion and Democracy. Aqui sim, aqui ela ressalta um certo perspectivismo, né, que favoreceria uma compreensão mais ampla, né, a respeito da realidade social. Não é um impedimento à democracia, mas é um recurso democrático, a gente aceitar, reconhecer esse perspectivismo, mas é fundamental admitir também a necessidade, a exigência de uma esfera pública inclusiva, né, que permita essa multiplicidade de vozes se manifestar, e a dicotomia grupos oprimidos e grupos opressores, ela é relativamente minimizada. Aparece ainda, mas ela não é mais tão central para o argumento, como é em 1990. Como se o mais importante, moralmente, fosse o poder. Para ela, em 1990, que é quando essa dicotomia oprimidos versus opressores é fundamental, o mais importante, moralmente, não é o poder, né? Mas é o fato de nós sermos podados da capacidade de participação em processos decisórios e de desenvolvimento de certas capacidades em função mesmo da minha... pelo fato de ser membro de um grupo estrutural particular, né? E que vai existir, vai me colocar em uma certa situação de condicionamento de oportunidades de saída, né? Independentemente da existência de um poder superior que reafirme coercitivamente esse tipo de estrutura, etc. Não sei se respondi sua questão, provavelmente ela é muito mais complexa do que eu consegui aprender espontaneamente aqui, né? Mas me coloco aberto ao diálogo. A professora Inara também, se quiser fazer alguma consideração sobre a pergunta. Não tem nenhuma observação, não. Podemos ir para a próxima pergunta. Santiago, eu estou escutando muito baixinho, eu não sei se é o meu equipamento. Agora melhorou. Vou tentar falar um pouco mais alto, então. Melhorou muito. Eu acho que é só chegar mais perto, Santi. Daí a eu gente tô meio longe. A pergunta do Jonathan. Como podemos encaixar a ideia dos 99% com as políticas das diferenças no enfrentamento aos populismos atuais? É para mim, Santiago? Sim, é para o professor Felipe, pode ir. Jonathan, a pergunta é super complexa. É uma ótima pergunta, né? Eu me deparei com ela enquanto pensava a minha fala, mas não a encarei diretamente. Se sua pergunta é se a ideia dos 99% é um tipo de enfrentamento ao populismo, a minha resposta é não, porque o discurso dos 99% é um discurso populista, ele é tido como um discurso populista. A própria Fraser, ela encampa essas duas coisas, né? Ela encampa a ideia dos 99% e ela defende o populismo. Só que é um populismo de cunho não nacionalista. Isso é muito significativo. Então, veja, um dos componentes da nossa crise democrática, tal como eu vejo, é um imaginário político muito voltado, né, ao populismo, e de tal forma, né, que nós não podemos simplesmente ser a favor ou contra o populismo, né, mas sim conseguir traçar diferenças entre os populismos, né, e, por exemplo, pensar em populismos autoritários e populismos não autoritários, né, populismos repressivos e outros não repressivos. Veja, o populismo dos 99% ele não tem um caráter necessariamente nacionalista, né, ele não está nos remetendo a um povo homogêneo, mas sim a uma certa composição, né, de grupos igualmente fragilizados por um mercado financeiro em crise. Então, eu acho que é significativo isso. Veja, nós temos um tipo de populismo de forma distinta, né, um tipo de populismo diferente. É fundamental que a gente consiga fazer distinções no interior da própria dinâmica dos discursos populistas, porque, afinal de contas, eu estou supondo isso, vivemos um imaginário político populista, não se trata simplesmente de rejeitá-lo ou não, né,
de maneira cabal, mas sim, isso envolve uma capacidade de traçar diferenças entre eles, né, a partir de critérios normativos, né, entre eles. Eu diria que a ideia dos 99% não necessariamente ela é repressiva, ela não necessariamente nos remete a um discurso nacionalista, né, mas nos remete a uma composição, né, de interesse entre grupos sociais igualmente fragilizados pela crise, né, do capitalismo financeiro, mas que se encontram, inclusive, em posições relativas, né, entre si, que podem ser muito diferentes. Né? O modo como cada grupo no interior dos 99% sente a crise é muito distinto, e isso tem que ser admitido. Professor Inário, gostaria de fazer uma consideração sobre a pergunta? Também não tenho nada para falar, obrigada. Não? Tá bom. Então, a gente pode ir para a próxima pergunta da professora Lia. A primeira pergunta mais teórica seria sobre a concepção de subjetividade que subjaz à proposta do Jung, que, não sendo essencialista, deve ser suficientemente robusta para fundar a proposta de conquista de autonomia. Professor Felipe, pode começar. Vai vir outra pergunta dali ou não? Estou com medo. Se essa é a primeira, imagina a segunda. Dependendo do tempo, né? Aí está a complementação ali, né? E de um registro universalista para os direitos. Então, obrigado, Lia. Pergunta, né? Obrigado, Lia, pela pergunta. É também uma preocupação que eu tinha quando fui reler o livro da Jung dessa vez. Em primeiro lugar, eu tendo a reagir à sua pergunta dizendo que a Jung não desenvolve uma concepção, pelo menos claramente, de sujeito, né, envolvido. Ela está muito preocupada com identidades coletivas. Ela chega, sim, a refletir sobre a relação entre identidades pessoais e identidades coletivas, né, mas são apontamentos muito marginais, insuficientes, tal como eu percebo, né? Claro que é fundamental uma leitura muito mais atenta do que a que eu fiz, né? Mas, de maneira geral, não nos apresenta claramente, né, de forma cabal, bem desenvolvida, uma concepção de subjetividade. Mas, sim, essa concepção de subjetividade, de certo modo, envolve uma certa intersecção de identidades de grupo diferentes, né, às quais pertencemos. Né? A identidade pessoal envolve um certo tipo de articulação mais ou menos ativa, né, entre diferentes tipos de identidades, às quais nós somos lançados, né, uma expressão que ela nos oferece. Somos lançados a essas identidades de grupo e temos que nos haver com elas, né? E de que maneira ela pensaria autonomia? Por exemplo, na nossa capacidade de decidir, né, que tipo de traço identitário, né, no que se refere às identidades coletivas, de nascimento, né, serão de fato assimilados, serão herdados, né, quais deles nós buscamos manter algum distanciamento, né, buscamos manter algum tipo de separação, e quais vão ser ressignificados. Né? Eu passo a reinterpretar, né, certos laços simbólicos que me vinculam a um certo tipo de grupo, mas de maneira original, de maneira criativa, etc. Tal como eu vejo, ao longo da obra dela, ela nos remete a essas possibilidades, né? E eu chamaria essas possibilidades todas como momentos, né, do exercício de uma autonomia subjetiva. Acho importante dizer também, muito embora isso não esteja muito explícito na obra dela, que muito dificilmente essa autonomia iria tão longe a ponto de conseguir abarcar uma expectativa de transparência, né, ou conhecimento absoluto sobre nós mesmos, conhecimento absoluto dos vários marcadores de identidade que, de fato,
têm influência sobre nós, que de fato nos formam, né, que nós temos algumas capacidades limitadas, né, de refletir sobre eles e nos posicionarmos, né, a ponto de constituirmos uma identidade pessoal que possamos chamar de nossa, né, capaz, que possa ser considerada criativamente construída. Mas acho também importante pensar que essa possibilidade é uma possibilidade, né? Nós estamos submetidos, é apenas uma possibilidade, né? Nós estamos submetidos a diversas forças, né, influências estruturais para que nossas identidades pessoais sejam conformadas de acordo com o seu sentido tradicional, com o seu sentido herdado, heterônomo, portanto. Também não sei se mais eu cisquei ou se eu consegui responder de fato a pergunta, mas agradeço novamente. Também gostaria muito de escutar as suas percepções depois, Lia, sobre o que foi dito. Né? Obrigado. Uma pergunta foi meio longa, não coube toda de uma vez, por isso ficou cortado, assim. Vocês estão me ouvindo? Está muito baixo ainda? Não, estamos te ouvindo. Estamos escutando? Tá. Vamos então para a última pergunta. Um segundo. Tá. Tá acabando agora. Do Ricardo, então. Professor Felipe, poderá a representatividade democrática expressar as identidades diversas que dizem respeito à forma populista mais visível nos discursos atuais? Professor Felipe pode responder. Se quiser. Ricardo, não sei se eu entendi bem a pergunta, provavelmente devido ao meu cansaço. Mas se é que, conforme, né, eu entendi, né, você está perguntando a respeito dos nossos canais democráticos representativos existentes, atuais, né, a capacidade desses canais de representatividade democrática expressar as diversas diferenças existentes, as diversas identidades existentes em sociedade. Aí essa parte, de fato, eu não entendi, que dizem respeito à forma populista mais visível nos discursos atuais. Então, veja, se a pergunta é sobre a porosidade necessária, né, dos canais representativos existentes na política oficial, né, para que as diferentes identidades de grupo politicamente articuladas, né, possam, de fato, se fazer presentes, se fazer escutadas, minha resposta é, enfim, parece ser claro que não. Né? Nós vivemos, a nossa crise democrática é também uma crise de representatividade, tal como eu entendo, embora nós não possamos reduzi-la a isso. Eu acho importante perceber que movimentos identitários como um todo, né, ou movimentos sociais que buscam articular politicamente, né, identidades como um momento do processo político, eles têm que se valer de meios alternativos à política oficial. Né? Eles têm que se valer de outras plataformas, né? Eles têm que criar, muitas vezes, as próprias plataformas, os próprios fóruns, né, de discussão. É muito comum movimentos políticos, nesse sentido, se articularem a partir de formas culturais, estéticas, artísticas, né, na forma do festival, né, de bailes, de festas, né, e como núcleos, né, de desenvolvimento de uma cultura mais ampla, contestatória em relação à própria identidade. Tradicionalmente, a cultura hip-hop nos remete a isso, né? Um certo tipo de uma tentativa de alcançar uma visibilidade maior a um certo tipo de questionamento sobre o racismo estrutural, né, sobre discriminação racial, e que não conseguia, né, furar, né, penetrar
clivagens institucionais, né, da política oficial, e que se vê obrigado a conquistar novos espaços, né, na mídia, né, na indústria cultural, né, nos modos de produção artística, etc. E, de fato, politizam o campo. Né? E isso acontece também, né, no cinema, naquilo que diz respeito a uma série, né, de movimentos políticos. Né? Acho que o feminismo ocupa muito bem esse espaço. Mas, enfim, não vou me estender demais também. Né? Se você está perguntando sobre a capacidade dos meios e instituições representativas da nossa democracia atual, né, de fato, dar vazão, de fato, ser porosa, né, a manifestação dos várias identidades diversas da sociedade, minha resposta é não, mas existem alternativas. Né? Esses grupos, habitualmente, eles agem na constituição de espaços de fala, né? na constituição de instrumentos de vocalização das demandas, né? que buscam evitar as vias formais, né? Buscam ou compensar o caráter insatisfatório das estruturas institucionais existentes. Ricardo, também não sei se eu respondi sua pergunta ou se eu projetei, né, uma pergunta particular a partir de uma parte ali do seu texto, mas eu agradeço muitíssimo e também me coloco à disposição para outras conversas. Bom, a gente não tem mais tempo. As outras perguntas que não foram respondidas vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube e também no nosso podcast. A gente quer agradecer a presença dos dois professores. Obrigado, professor Felipe. Obrigado, professor Inara. Tenha uma boa noite. Eu agradeço muito. Obrigado, Inara, Milena, Santiago e a todos que nos escutaram. Né? Espero encontrá-los em breve. Sim. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigada a todo mundo, né? Se inscrevam no canal no YouTube, sigam nossa página no Instagram, no Facebook e no nosso podcast também, tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.